Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, mais uma vez do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura e reflexão na poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos iniciando o dia 274, onde no Antigo Testamento iremos ler Isaías, capítulos 9 e 10, e no Novo Testamento, Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11, e Hebreus 6 até o versículo 20, tudo bem? Leitura feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue o seu exemplar sagrado e acompanhe junto comigo. Aguardem que logo mais começaremos com a oração. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui te agradecer, Senhor, porque estamos diante da Tua palavra para mais um dia meditarmos e aprendermos sobre as promessas, sobre a letra sagrada. Muito obrigado, meu Deus, e até que o Senhor tem nos ajudado. Já são 274 dias em que estamos aqui perseverando, meu Pai, para terminar a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse no prazo de um ano. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa esta leitura, fala ao nosso coração, e que possamos não ser somente leitores, mas praticantes da Tua palavra. Tem misericórdia de nós pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e nos ensina, Pai, a tratar bem o próximo, a viver o Evangelho e a propagar a Tua palavra. Eu te oro, meu Pai, te agradeço por tudo. Abençoa esta leitura em nome de Jesus, repreendendo toda interrupção humana ou espiritual, para a honra e glória do Teu nome. Ah, meu Deus, nos guarda. Tem misericórdia, cura as enfermidades e nos abençoa grandemente, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, Isaías capítulos 9 e 10. Capítulo 9 tem como subtítulo o advento e o poder do Messias. O versículo 1 fala: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Versículo 8 tem como subtítulo Ameaças contra o reino de Israel. Diz assim o versículo 8: O Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. E todo este povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: Os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra eles os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Pela frente virão Círios, e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isto se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda.
porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, porque a impiedade lavra como fogo. Ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como o pasto do fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda se não fartará. Cada um comerá carne de seu braço. Manassés a Efraim e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora para Isaías capítulo 10. Não tem subtítulo. Versículo 1 diz o seguinte: Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação, que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Versículo 5, predição da ruína da Síria, é o subtítulo. Diz assim o texto sagrado: Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Cauno como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria, e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse: com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros. E como valente, abati aos que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como ao nicho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos Exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como um incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco
que o menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Porque, ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque, determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: Não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, e contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron, e em Micmas lança a sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba. Já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anatote. Já Madmena se foi. Os moradores de Jebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia parará em Nobe, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos Exércitos desbatará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Aleluia, glória a Deus, leitura Isaías capítulos 9 e 10 concluída, para a honra e glória do Senhor. Iremos agora para o Novo Testamento, livro de Hebreus, vamos ler capítulo 5, ontem paramos no versículo 10, então a leitura se dará a partir do versículo 11, está aqui, ó, Hebreus 5, 11, e depois iniciaremos Hebreus capítulo 6 até o versículo 20. Então vamos lá, Hebreus 5, 11 diz: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 20. Versículo 1 fala: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada,
recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está a maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é justo para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, que multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, glória a Deus. Leitura aqui de todo o capítulo 6 do livro de Hebreus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade aqui, Senhor, de estar diante da Tua palavra mais uma vez. Meu Senhor, continua abençoando grandemente este projeto. Já estamos tão perto, Pai, de concluir e não queremos enfraquecer e desistir, e sim perseverar. Porque queremos, Pai, que um dia esses vídeos possam servir de ferramenta evangelística. Usa, Senhor, poderosamente a nossa vida para que possamos propagar o Teu Evangelho. Tem misericórdia das nossas falhas, de tudo aquilo, Pai, que nos incomoda e muitas vezes nos trava para divulgar a Tua palavra. Tira a vergonha, tira o medo, tira a ansiedade e nos dá ousadia, como Tu deu aos Teus servos, meu Senhor. Que possamos Te buscar mais em oração, que possamos viver mais a Tua palavra. Eu te oro, meu Senhor, e te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado o santo nome do Senhor. Vamos aqui agora pegar o nosso plano de leitura. Hoje, dia 274, Isaías 9 e 10. Foi a leitura do Antigo Testamento, tudo bem? E Hebreus 5, a partir do versículo 11 até o final. Depois, Hebreus capítulo 6 por completo, leitura no Novo Testamento. Tenham todos uma excelente semana, que o Senhor guarde livre de todo mal, e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais, se Deus quiser.